Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui agora para falar para vocês um pouco, junto com Cabé Pinheiro, ele vai se apresentar já já para vocês saberem, e a participação especial da Alice, falar para vocês sobre esse vídeo de contrapartida no meu projeto aprovado pelo PROAC de Profissionais da Cultura, trazendo para vocês um pouco da nossa experiência sobre as nossas produções, as últimas produções que a gente fez e trazendo essas experiências e processos criativos. Então, se apresenta, por favor. Gente, sou Cabé Pinheiro, a Alice é a nossa cachorrinha. Ela tá aqui porque a gente tá em casa, a nossa produtora em casa, tem um estúdio de gravação de áudio e trilha sonora em casa. A nossa produtora audiovisual é aqui, a nossa produtora executiva é aqui. Então a Alice faz parte aqui da nossa... Tá só supervisionando. Isso. Então, sou o Cabé Pinheiro, também sócio proprietário da nossa produtora, Vida em Música e Dança. Sou músico, diretor musical, diretor audiovisual. Isso. É isso. Então vamos lá, a gente já tem alguns vídeos nossos na internet falando sobre produções mais antigas. Então eu queria hoje trazer para quem está aqui e quem já assistiu ou quem não assistiu também, eu vou deixar o card aqui nesse vídeo para vocês assistirem o vídeo que foi aprovado pelo PROAC, que é sobre produção criativa e tudo mais. Então eu venho trazer aqui para vocês, então vamos falar um pouquinho sobre a produção do nosso vídeo. Pode ser o White Glass. Vamos falar sobre ele? Que não foi lançado oficialmente. Não foi lançado, mas aqui é um spoiler do que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui sem... Isso. Esse foi, na verdade, a gente vive pensando arte o dia inteiro. Mesmo aqui em casa, até há um cuidado que a gente tem quando temos 2 filhos, né? Quando a gente busca as crianças na escola, a gente tem um cuidado de evitar de ficar falando só sobre isso, de ficar criando e tal, porque é o tempo todo. Eu convivo muito com produção de trilha sonora, e vira e mexe, chega uma trilha para um filme maluco, eu saio do estúdio, nossa, a gente tem que fazer tal coisa, e a Laís a mesma coisa, mas olha esse bailarino, olha essa situação, olha aquela outra. Então, assim, White Glass veio dessa força, primeiro que um amigo músico, François Muleca, nós temos um disco, inclusive, juntos, chamado Algorítmico, procurem saber, está em todas as plataformas de streaming. O François, a gente se conversa muito, ele mora em Florianópolis e a gente se fala muito pelo WhatsApp. O François me mandou um vídeo de um cara, de um bailarino, dançando a nossa música. Eu fiquei, nossa, que maravilhoso! E ele falou, não é ele, não está dançando a nossa música. Eu peguei o vídeo dele no Instagram e coloquei a nossa música porque eu acho que tem tudo a ver. Enfim, vou tentar ser um pouco rápido aqui, eu falo muito, sou prolixo, essa é a palavra. Vou tentar agilizar. O universo artístico se deu, nos deu o prazer de virar amigo desse cara. Ele mora no Rio de Janeiro, hoje acho que está em Brasília, é o Vitor Hamamoto. Vitor Hamamoto, na hora que eu vi o primeiro vídeo dele, já virou um ídolo maior assim, para mim, um cara. E quando conheci mais ainda, porque é um baita cara, um baita ser humano, além de um profissional exemplar. E virou parceiro da Laís também. A Laís acabou trazendo ele para alguns projetos dela, incluindo algumas mostras de dança, alguns festivais. E ele ficou muito próximo da gente. E por ficar muito próximo, numa dessas visitas, a gente falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa juntos, meu amigo. E começamos a fazer. Já cheguei fiz uma trilha sonora para um solo dele, a gente fez uma sessão de fotos. E esse White Glass veio de um outro encontro, o último, acho, nosso encontro pessoal. Que na verdade era para ser um experimento, né? Era para ser assim, vamos ver no que dá. Vamos lá, a gente conseguiu uma locação, vamos lá, não sei o que, vamos fazendo. E ele foi entrando e foi fazendo, né? Então a gente foi pode colocar até trechos aqui no vídeo. Que foi assim, a gente se reuniu, a Marina também estava, a Marina Teixeira, e super bailarina incrível também, e nesse clima que a Laís propôs no workshop dela, que é artistas produzindo artistas, nos reunimos e falamos, gente, vamos fazer um negócio legal, vamos nos reunir e tal, e foi o que aconteceu. Nos reunimos numa locação maravilhosa e começamos. Colocamos a câmera, a gente tem 2 câmeras, colocamos uma câmera na mão de um deles, que né, os 2 são bailarinos, a outra câmera com o Cabé, e a hora o Cabé ia dançar, a hora eu ficava com a câmera, e a gente foi transitando mesmo sem eles terem a experiência, porém, é aquilo que a gente estava falando, eles têm o olhar artístico, então isso é maravilhoso.
É isso, acho que e o White Glass surgiu assim, de um improviso do Vitor Hamamoto dentro de uma cozinha. E o impressionante foi que ele entrou improvisando. Ele entrou já improvisando, pensando já no que fazer, já estava filmando, já estava valendo e virou White Glass. Temos outros, já vai ser uma série esse, mas já temos esse White Glass. E o principal, falando agora sobre processo criativo, voltando, puxando o cabelo para a terra de novo e voltando para o assunto, da gente especificar exatamente quais foram esses processos. Então a gente juntou todo mundo, né, convidamos esse parceiro nosso com a Marina também, o Vitor e a Marina, e falamos, vamos criar alguma coisa, mesmo que não dê nada, vamos tentar. Aí arrumamos uma locação, porque tudo tem um processo, lembra que a gente falou pré-produção, produção, pós-produção? Nesse caso, pré-produção. Putz, vamos fazer um vídeo com o Vitor e a Marina? Vamos, tá? O que a gente precisa? Precisa de 2 câmeras, precisa levar luz? Putz, não vai dar tempo de levar luz, então tá, leva a câmera, leva não sei o que, né? E chegamos lá, como o Cabé também faz trilha sonora, a gente falou, putz, a gente não trouxe a música e tal, e ele tava na câmera, aí ele falou, não, vamos lá. Aí ele gravou, todo o vídeo que vocês vão ver, ele gravou sem música, sentindo o ambiente, sentindo a luz que estava entrando, todo esse processo criativo do artista bailarino Vitor, ele dançou. Aí isso já é a produção, né? Então a pré-produção é a escolha dos equipamentos, como que a gente ia fazer, locação, produção, a filmagem em si, então estávamos lá, ele sentiu os ambientes de onde a gente estava, ele e a Marina improvisaram em todos eles, a gente captou essas imagens, e aí a pós-produção, que é a parte da edição. Então ele, o Vitor e o Cabé editando os vídeos e tudo mais, que vai dar nessa série, e o mais legal é que não tinha trilha, né? Então era só um compilado de movimentos que o Cabé e o Vitor editaram e tudo mais, e aí acho que esse foi só você que editou. O Vitor, inclusive, fez uma outra versão que a gente pode depois também, quando lançar, deixar aqui disponível para vocês, mas o Cabé pegou esse vídeo já pronto e a pós-produção do audiovisual, não, do audiovisual, que a gente pode dar, do vídeo, mas a trilha sonora, que eu quero dizer. Então, a pós-produção, o vídeo já pronto, o Cabé jogou isso dentro do estúdio dele, na TV, e criou ali a trilha sonora em cima dos movimentos do Vitor. Então, ele pega o sentimento que o Vitor transpareceu e colocou ali em forma de movimento no corpo, traduziu em música, gravou e aí deu esse resultado que depois, assim que lançar, a gente deixa disponível para vocês. Então, esse é um dos processos e o que a gente mais gosta de fazer, né? Criar a trilha depois, e isso veio a dar render outros trabalhos pra gente, que é um outro olhar, não é pegar a música e aí tem aquele ritmo da música e a pessoa dança 5, 6, 7, 8 em cima daquilo ali que tá proposto e foi. Não, é ao contrário, é o músico sentir o corpo do bailarino e o movimento para poder produzir. Então, essa é uma produção que a gente gosta muito de trazer. Outra coisa, eu vou voltar aqui um pouquinho, você tem alguma que você queira falar específica? Eu acho legal a gente falar sobre o jongo, né? Fomos, outro case nosso, né, e que a gente vai compartilhar com vocês agora, de processo criativo, é uma contratação feita pelo SESC, já é a segunda nesse mesmo tema, sobre o jongo de Guaratinguetá, né? A gente teve a felicidade de conhecer todos eles através do SESC, que pediu para a gente fazer um primeiro documentário chamado Memórias e Territórios, e o segundo, que foi esse ano que a gente fez, né? Ano passado. Esse ano? Acho que foi esse ano, E a gente acabou produzindo esses 2 documentários que fala, esse último sobre jongo e ancestralidade feminina. Foi maravilhoso porque a gente, além de conhecer mais profundamente a cultura, a gente já era apaixonado pela música, pela dança, pelos toques de tambor, e a gente gostou muito das pessoas, porque a gente é muito dessa coisa pessoal, né, de chegar, e eles sempre recepcionaram a gente muito bem, então já teve a empatia com as pessoas, e aí, posteriormente, a gente soube que a gente ia gravar de novo com eles, aí já foi uma festa, a gente fez amigos maravilhosos, 2 amigas principalmente maravilhosas, a Fatinha e a Rê, fora outros maravilhosos que a gente também conheceu e virou amigo. E dentro desse jongo e ancestralidade feminina, a gente quis trazer o nosso olhar, artistas produzindo artistas, nesse caso artistas, como que a gente pode colocar? Da cultura mesmo, né? Não é isso que eu quero dizer, eles são
da cultura regional mesmo, né? Tradicional, não é do balé, né? A cultura popular, é isso que eu queria dizer, a cultura popular sendo registrada em audiovisual para contar uma história. Como que a gente ia fazer para isso não parecer um documentário, não sei, padrão, né? Então a gente teve esse cuidado de ir conversar com as pessoas, criar um laço ali afetivo mesmo, né? Uma delas tinha acabado de ganhar neném. Como que a gente entra na vida dessas pessoas, né? Num momento tão conturbado também que a gente está vivendo, porém com o cuidado e o olhar de trazer essas histórias para a cena, contar essas histórias de uma maneira artística, colocando elas como protagonistas da própria vida delas, né? Não só como um registro de algo que acontece e que, nossa, a vida inteira é assim e vai continuar assim. Não, o nosso objetivo é que, com esse registro, com a forma de contar essas histórias, a gente consiga enaltecer o trabalho delas para que elas tenham mais incentivo, não só de outros produtores, mas também em verba, né? Em conseguir o que eles anseiam para a comunidade, ali para o espaço onde eles ocupam. Mas esse processo foi bem bacana também, né? Nessa captação, a gente teve esse cuidado, né? De também não extrapolar muito, né? Falando especialmente do jongo e ancestralidade feminina, ele veio quase como forma de uma sequência do primeiro que fizemos, que foi o Memórias e Territórios, que esse sim foi em 2019. Isso. E retratando os mestres, né? E falando da ancestralidade ali do jongo do Tamandaré, especificamente falando, que é um bairro tradicional de Guaratinguetá. E o jongo acabou meio que nascendo e se criando ali, por isso jongo do Tamandaré é um nome tão forte, nacionalmente falando e mundialmente falando, porque já tem um conhecimento internacional. Filmamos, como é a paixão assim pra gente, até foi uma brincadeira, né? Quando a Laís falou, olha, o Sesc procurou a gente, querendo que a gente faça um documentário sobre o jongo, né? O jongo lá do Tamandaré. Eu falei, nossa, e aí, que hora que a gente, quanto a gente paga para fazer? Quanto a gente paga para fazer parte desse projeto? Enfim, é porque eu já vivo, trabalho com essa cultura, pesquiso. A Laís também com as danças. A Laís é formada em dança e consciência corporal, correto? Com especialização em sapateado brasileiro, correto? E o jongo tem tudo a ver com isso aí. E eu também, com as minhas pesquisas de música africana e afro-brasileira. Enfim, foi um prazer. Por que eu estou falando isso? Na hora das filmagens, a gente acabava que ao invés de filmar 10, 20 minutos, a gente ficava 4, 5 horas. Deixava eles contarem. Cada família, foram 3 famílias. O que aconteceu? Na hora de entregar o material para o Sesc, era um documentário de 10 a 15 minutos. Nós entregamos um de 20 minutos e falamos, olha, tem esse documentário de 20 minutos e temos mais 6 horas de material, onde vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente pode escolher, enfim, foi o que aconteceu. Nos fizeram uma super proposta maravilhosa de anexar coisas a esse material e tivemos uma preocupação. Reutilizar o que eles já tinham feito. Exatamente. Né, que a gente tinha o material para não jogar isso fora, né? Então a gente reutilizou esse material, complementou com outras falas, né? Isso. Então, a gente teve um cuidado muito grande na filmagem, mesmo falando de ancestralidade, a questão de que é o que acontece com a gente aqui. Somos 50% relacionado a dar trabalhos e dar visibilidades a homens e mulheres, a negros e brancos, desde da parte, se falando de homem e mulher, como a parte racial, como tratar com muito atenção LGBTQI a mais, trabalhar com os olhares amplos, né, de todas as maneiras, socioculturais. Então, assim, a gente fez perguntas desse nível, né? Por que as mulheres não são mestras? Coisas que até, em certo momento, eles questionaram aí tudo. Até a nossa chegada, a gente evitou falar. Mesmo sendo artistas, a gente chegava como se fosse uma equipe de TV. Nos calávamos até aos poucos. Ter a abertura, né? Porque também tem uma questão da confiabilidade das pessoas. Muitas pessoas acabam abusando deles e se utilizando da imagem, da cultura para... enfim, para se promover em outros campos. Então a gente sempre deixou eles muito à vontade, o que eles queriam falar, eles falavam, a gente deixava aberto se eles queriam
protestar de alguma maneira, falar alguma coisa, a gente até falava, olha, não sei se vai entrar, mas pode falar que a gente tenta de todas as maneiras colocar isso para as pessoas, para os contratantes, como forma de expressar uma necessidade mesmo, né? Então foi muito bacana, né, tudo isso, até a edição a gente teve o cuidado, isso é muito importante a gente falar dentro do processo criativo, que é, a gente ligou de um por um e perguntou, como que você gostaria de ser chamado? Né? Qual é o seu nome dentro da comunidade ali? Porque, por exemplo, eu não lembro o nome inteiro de nenhuma delas, assim, eu sei que, por exemplo, a Fátima Jeremias de Souza, não lembro se era isso, mas como que você quer ser chamada? Né? Coloca o mestra Fatinha ou só Fatinha? Como que a gente coloca isso para que você fique à vontade, a comunidade fique à vontade, porque quando a gente lida com esses projetos que entram na comunidade, a gente tem que tomar muito cuidado para não invadir e não modificar as coisas, senão a gente entra, causa um problema, sai e depois a gente não vai conviver com esse problema que a gente criou. Então, um cuidado muito grande dentro desses processos criativos que a gente tem é de deixar o artista como protagonista, como eu estava falando no outro vídeo, e deixar ele à vontade. Então, como você quer ser chamado? Você gosta que eu pegue você? Tem algum ângulo de filmagem sua que você não gosta? Tem alguma coisa na sua casa que você não quer que apareça? Coisas básicas de deixar a pessoa realmente à vontade com o que a gente está fazendo e se sentir cuidada, valorizada e enfim, nesse sentido, seguido, né? Sobre o processo criativo da ancestralidade feminina, começou no Memórias e Territórios aí por conta de uma pergunta específica que eu fiz questão de deixar claro ali para elas, que é o meu incômodo em as mulheres serem tias e não mestras. Os homens são mestres e as mulheres não se tornam mestras. Eu particularmente venho da uma cultura do samba, uma cultura do pagode, tia Doca, tia Dona Ivone Lara, dona, tia, eu falei, por que não são mestras, enfim. E aí tivemos feedbacks ótimos, e inclusive a partir dali começamos a chamar a Fatinha e a Rê, que pediram para assinar como Fatinha e Regina no primeiro, por começarmos a chamá-las de mestras, nossas mestras, enfim, não só porque também temos esse carinho com elas, mas como consideramos elas, pelo que nós ouvimos delas, mestras. E que a comunidade começou a aderir isso também, tanto que nesse João Vencestor já havia um movimento, né, dentro da comunidade, não foi só a gente, mas esse movimento ganhando outros adeptos, ele ganha força e acaba se tornando real. E nesse João Ancestralidade Feminina podemos assiná-las, fazê-las assinar como mestras, e a partir daí todos os trabalhos que elas fazem, elas assinam como mestras, enfim, esse tipo de coisa nos dá um prazer muito grande. E isso veio desse processo e a atenção, mais uma vez voltando ao que você falou, de artistas produzindo artistas, porque nós não tivemos uma visão apenas de registro. Nós tivemos uma preocupação artística, uma preocupação com a cultura deles, com o que precisa ser passado adiante. Então, assim, óbvio que não estamos ali para ensinar ninguém, pelo contrário. Nós ouvimos e sentimos a necessidade de dar atenção a isso. Inclusive, uma das coisas, a gente está falando bastante sobre elas, porque realmente foi muito impactante na nossa vida, a gente chorou muito durante as gravações com os depoimentos e mexeu muito com a gente. E um dos depoimentos de uma das pessoas que estão nesse documentário do João Ancestralidade Feminina, que a gente pode deixar aqui também os links para vocês acessarem, foi uma fala de uma das jongueiras que participaram do documentário, que falou assim, sabe aquela frase que a gente sempre usa de quem não é visto não é lembrado? Ela colocou muito isso como um movimento que já acontecia na comunidade, dizendo que, por que o homem é mestre e a mulher não? Porque a mulher tem que estar cozinhando, a mulher tem que estar organizando a festa, a mulher que recepciona as pessoas, a mulher que cuida dos filhos, enquanto o homem vai para o evento, para o encontro, para a roda de jongo, para uma palestra e tudo mais. Então, quando você tem num lugar de trabalho que, vamos supor aqui eu e o Cabé, a gente está num trabalho e é o Cabé que está falando com os produtores e eu tô só na produção ali atrás, mas é o Cabé, a gente conversa, toma as decisões juntos, mas é o Cabé que vai lá e fala com a pessoa, é o Cabé que vai lá e não sei o que,
Quem que manda ali, entre aspas? É o Cabé, porque é o Cabé que fala com as pessoas, é o Cabé que é visto. E ao mesmo tempo, a importância de quem tá junto, acompanhando na pré-produção, no caso ali, fazendo um paralelo, as mulheres na comunidade, os homens só são, isso fala dessa jonqueira que me marcou muito, que é, os homens só podem sair e serem vistos nos eventos porque as mulheres estão na retaguarda, porque as mulheres estão com as crianças, porque as mulheres estão na estrutura do evento e tudo mais. Então, a base da comunidade jongueira são as mulheres, mas os mestres e os créditos só vão para quem são vistos, que são os homens, que participam das coisas. E aí veio essa pulguinha atrás da orelha na gente, a gente falou, então é isso. Então, pensando na nossa função enquanto produtores, artistas produzindo artistas e vendo nelas e na comunidade um potencial maravilhoso das mulheres dessa comunidade, a gente começou, se tem que ser visto para ser lembrado, então vamos lá. Aí começou, falamos com parceiros que iam fazer trabalhos com o jongo, aí já começou, chama a Fatinha Rei, elas são maravilhosas, contrata para o Sesc, fala não sei quem, e elas começaram a sair e serem vistas e hoje assumem esse papel não só por nossa causa, tá, gente? Eu tô falando da nossa visão e como a gente, mesmo que um passinho de formiguinha ali, conseguiu ajudar nesse movimento, que também vem de outros lados, né? Nosso parceiro também, João Oliveira, levou elas para os trabalhos deles e tudo mais, mas hoje a gente consegue de boca cheia falar, né, mestra Regina, mestra Fatinha, e elas estão hoje já confortáveis com essa situação. Sim. E isso é maravilhoso, né? Então, teoricamente, cumprimos o nosso papel no nosso processo criativo aqui também dessa sustentação, né, da comunidade da cultura. Então, esses são os dois, e vamos falar, então, o último aqui, que foi o teaser do Fest Dança, para trazer aí 3 principais cases. Ou você quer falar sobre o Alê? Qual que você prefere? Gosto. Pode ser esse? Pode ser. Então, falando um pouquinho agora sobre o último teaser de dança que a gente fez, pode começar. A Laís estava como curadora dessa edição, das 2 edições, Fest Dança, e desse especialmente, foi o segundo. O primeiro já foi um super teaser, foi com um parceiro, um amigo, o André. E, enfim, aí veio novamente o convite para fazer esse teaser do segundo Fest Dança, já com uma expectativa grande, porque o primeiro foi, na nossa opinião, foi super legal, foi super divertido de fazer e foi, artisticamente falando, super interessante. Eu convidei a minha parceira, Natreia, uma incrível compositora, cantora, multi-instrumentista, para fazer essa trilha sonora comigo. A gente ia criar uma trilha. Eu lembrei que a gente já tinha gravado uma música, a gente já tinha uma música produzida, pronta, e a nível de falar, Ana, bora colocar essa música, né? E ela super topou, uma música linda de composição dela, e a música super se encaixou no primeiro. Aí no segundo já queríamos meio que seguir com essa música, e só que com a ideia de ter mais bailarinos, né? Podemos contar com 8 bailarinos, né? Então, assim, para mim, assim, como diretor, assim, ter artistas, assim, para poder contar, para criar uma narrativa, assim, um roteiro, foi maravilhoso. Aí foi o que deu esse teaser do 32º Fest Dança. Também a gente vai deixar o link aqui. Foi maravilhoso. Enfim, a gente gosta, é complexo falar foi maravilhoso, porque a gente ama. Mas a gente pôde... só o fato de poder contemplar mais artes já me deixou bem mais confortável. Eu sempre fico incomodado em... Nunca dá para contemplar todas as áreas, né? As modalidades. Eu posso ser mais plural, artisticamente falando, eu adoro. Até porque eu sempre faço questão de compor uma trilha original, de criar uma cor, de pensar numa cor. A Laís já tinha pensado na cor, de maneira geral, do festival, e eu pude trazer essa cor. Então, trabalhar essas coisas, sabe? Para mim é extremamente gratificante. E foi isso que aconteceu. A gente pôde criar e partir de um ponto assim bem bacana, começando da cor, né, preocupado com as cores e tal. Então foi a narrativa, porque a gente tinha bailarinos de todas as assim variados, né? Então a gente tinha o Seu Nezir, vamos falar os nomes porque eu acho que é bom dar o crédito para as pessoas. Seu Nezir, que tem acho que 80 anos. Sim. Temos a Brum, temos a Lavínia Gonçalves, Brum Willi,
Nezir Damásio, Isso. temos o Nelson Moura, temos, me ajuda aí, Gil Santos, Sara, lembra de cor? Não lembro. Sara, eu não lembro o sobrenome, mas a gente põe aqui para vocês. E acho que deu, né? São 6, 2, 4... Foram 6. Não, a Gabriela Bagno e o Washington Ferreira. Então, a gente conseguiu abranger sapateado, danças urbanas, jazz contemporâneo. Gabriela, que ela explora o movimento na área circense também, trazendo a roda cir pro teaser. Então, assim, lógico, faltou o balé, faltou, tá, mas a gente nem sempre vai conseguir contemplar tudo no mesmo lugar, mas a gente vai encaixando conforme os outros projetos vão aparecendo. Então, essa fusão fez com que o Cabé, na direção artística do teaser, conseguisse construir ali uma narrativa, né, explorando os lugares onde a gente filmou, explorando os personagens que a gente tinha e as artes de uma forma geral, né, e atingindo os objetivos do contratante, no caso de explorar, como foi feito para um festival, que ele fosse o mais amplo possível e dando voz a esses bailarinos, né, trazendo a arte deles assim, bem como ela é, deixando eles bem à vontade para aparecer da forma que eles queriam aparecer. A gente deu as tonalidades dos figurinos e cada um foi com o seu que se sente à vontade. E acho que isso deixa também as nossas produções um pouco mais... Isso, tem uma questão que eu quero ressaltar. Gostosas. Perdão, te cortei, não deixei você finalizar. Que eu gosto de ressaltar sempre que todo artista que a gente vai começar a trabalhar, a gente deixa isso, e até estranho, né? Que é o que você acha disso, o que você pensa sobre isso, sobre essa cor, sobre essa ideia, sobre essa proposta. Todo mundo fala, opa, espera. Sim, o que você pensa, o que você faria se você pudesse contar essa história? Eu faria assim. Pois então vai ser assim. Óbvio, sabe? que tem momentos que a gente tem que direcionar, ó, isso não vai rolar para a proposta que a gente quer, mas a gente procura ouvir os artistas de forma a trazer o mais fielmente o que ele gosta de fazer e de propor dentro da temática que a gente está trabalhando. Exato. Tínhamos um tema que chama Bom Tudo, né? Que é o nome da poética da trilha sonora, Bom Tudo Dance. E a partir daí a gente discorreu de os caminhos, né? Bom tudo, dance, sabe? Então a partir de quê? Sabe? Você está querendo o bem do próximo através da sua dança. Como a gente pode comunicar isso? Então essa era a pergunta para cada artista. A poética da música traz muitos questionamentos, né? Que você se entenda parte desse lugar, né? Peça fundamental para a roda girar. Então a poética da música levou a gente para caminhos em que a gente subdividiu a música em partes e colocou uma parte para cada um. Muitos dos que a gente já identificava que fazia muito sentido para cada um e muito dos que eles gostariam e se sentiram mais à vontade. Então foi isso, né? Acho que foram produções bastante produtivas e que geraram pra gente um calorzinho ali no coração de produzir, tá bom? Então fica aqui essas 3 principais últimas produções e muito obrigada. Até já. Até já. Bom tudo dance, bom tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Bom tudo dance, bom tudo dance, bom tudo dance, 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 dance. Que você se entenda parte desse lugar, peça fundamental pra essa roda girar.